I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going though. All I can say is I told you. Jury at the bank now in the vault. You should've never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah, you should've never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy never been that bothered me. And these cold streets made a man of me. Knew a time it'll come, they doubt me. Had to keep them OGs around me. Keep a young homie grounded. You never know where your motivation to come from. We do the most with these bras and pop shundun. They try to push you aside, you gotta fight some. I had a line on the thigh and now we buy guns. I want that number one spot, I'm like Icon. I got that beast in my eyes, I'm like Tyson. With my heart and my drive, I know I'm righteous. Keep some ice on me, rocky like bad boy. Once you win, you gon' want more. Set a tree and need an encore. I was down on my last when I found myself. I be a fighter to the end, to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. Bom dia. Bom dia. Quero fazer uma pergunta difícil para você. Você alguma vez já ficou em dúvida? Acho que não existe como alguém passar por essa vida e se ver livre das culpas, das dúvidas, né? Talvez a sua dúvida seja na hora de sair, principalmente as mulheres, né? Não sabe que roupa vai usar, então qual que eu vou? Será que essa vai ser melhor? Será que eu uso aquela outra? Talvez a sua dúvida, e isso eu acho que passa muito pelos homens, seja na hora que você vai num restaurante self-service, e aí você não sabe o que você pega, porque tem uma infinidade de coisas. Quando acontece isso comigo, normalmente eu pego a mesma coisa de sempre, e depois eu me arrependo, mas isso acontece. Só que nós temos dúvidas na vida que vão muito além dessas simples dúvidas. Por exemplo, será que eu devo me casar com essa pessoa? Às vezes o casal chega num ponto já que está tudo preparado, estão noivos, e aí bate a dúvida: será que eu me caso realmente com essa pessoa? Talvez você já passou por isso, talvez você ainda vai passar por isso. E nós temos, por exemplo, dúvidas na nossa vida em relação aos filhos. Será que eu coloco o meu filho nessa escola, eu matriculo ele nessa escola ou em outra escola? Qual carreira eu devo seguir? Será que eu devo fechar esse negócio? Será que eu devo tomar essa decisão? São dúvidas que cercam a nossa vida. Ao longo do tempo nós vamos lidar com dúvidas. Agora, grandes ou pequenas, as dúvidas fazem parte da vida do ser humano. Todo ser humano lida com dúvidas. Só que tem dúvidas, isso é muito importante, algumas dúvidas podem causar grandes prejuízos na nossa vida. Elas podem nos estagnar e nos deixar paralisados. E a psicóloga Marisa de Abreu Alves nos ajuda a entender um pouco mais sobre essa realidade. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que ela diz. E uma das coisas que ela diz é que o que está por trás da insegurança, e aqui insegurança é sinônimo de dúvida, pode ser um medo. Por exemplo, medo de rejeição. Um exemplo bem clássico desse medo de rejeição é o caso de um filho que ele quer uma profissão, ele sempre sonhou com uma área, mas aí os pais dele têm outros planos para ele, os pais sonham com outra profissão, e aí o filho fica com medo de uma certa rejeição dos pais, e aí ele não coloca diante dos pais aquela situação, e ele sempre vai conviver com essa dúvida: eu opto por aquilo que eu sempre sonhei, ou eu escolho aquilo que os meus pais querem para mim? Mas também o medo das coisas darem errado, medo da solidão, medo de ficar pobre, o medo de ficar desempregado. Todos esses medos estão por trás da dúvida, por trás da insegurança. E ela continua dizendo: uma pessoa dominada pela dúvida adia interminavelmente as coisas. Sempre a pessoa está adiando uma conversa
uma compra, uma atitude, um curso, uma decisão, talvez um momento que seria crucial na vida dela. Ela, por estar sendo dominada pela dúvida, ela foge desse momento e ela fica adiando isso. E a psicóloga Marisa de Abreu ainda continua nos dizendo o seguinte: a insegurança ou a dúvida pode chegar a um ponto que faz a pessoa se sentir um covarde. A pessoa se sente um covarde. Pode ser a base de uma depressão ou de uma ansiedade socioavaliativa, que é quando a pessoa fica se questionando: o que será que estão pensando de mim? O que vão pensar de mim se eu decidir isso ou aquilo? E ela diz ainda: a dúvida pode ser consequência de traumas do passado ou de situações difíceis. E isso aqui é muito interessante, porque veja, ela diz assim: mesmo que racionalmente a pessoa sabe que as condições mudaram no presente, ou seja, ela sofreu um trauma no passado, isso, aconteceu algo desagradável com ela, mas agora no presente ela está diante de uma situação muito semelhante, só que as situações mudaram. Ela sabe no seu coração, ela tem a certeza no seu coração, ou na sua mente pelo menos, de que as coisas vão ser diferentes. Mas olha só, mesmo que no presente ela sabe que as coisas mudaram, ela se prende ao passado e age emocionalmente como se não existisse uma solução, mesmo que a solução está diante da pessoa. E eu te pergunto, como você tem lidado com as dúvidas que têm surgido na sua vida? Você tem se sentido inseguro diante de alguma situação? Tem alguma área da sua vida que está estagnada por causa da dúvida de alguma situação mal resolvida? O medo tem gerado dúvidas no seu coração? Isso tem afetado outras áreas da sua vida? Será que você tem medo de tomar algumas decisões no presente porque algumas coisas no passado deram erradas? Felizmente para nós, e isso dá um alívio muito grande, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos exemplos de homens que, assim como nós, também enfrentaram dúvidas na sua vida. E eu quero chamar a sua atenção para a vida de um homem chamado Gideão, no capítulo de número 6 do livro de Juízes, que enfrentava dúvidas também. Você pode deixar a sua Bíblia aberta no capítulo de número 6. E Gideão é um exemplo muito interessante, porque isso que a psicóloga Marisa de Abreu Alves disse, das dúvidas fazer uma pessoa se tornar um covarde, era uma realidade na vida de Gideão. Gideão era um homem assolado pela dúvida, a ponto de se sentir um covarde. Quando nós olhamos o contexto do capítulo de número 6, se você olhar logo nos primeiros versículos, você verá que o povo de Israel, do qual fazia parte Gideão, haviam sido levados por Deus até a terra, conhecida como Terra Prometida. Eles saíram do Egito, Deus conduziu eles à terra que Deus havia prometido para eles. Eles já tinham tomado posse da terra, já estavam ali já. E o povo de Israel está vivendo um momento bem desequilibrado, por assim dizer. Eles têm momentos onde eles obedecem a Deus, ouvem a palavra de Deus, só que o coração deles se inclina para os ídolos das outras nações, para os costumes, para a cultura que está em volta deles, e eles abandonam a palavra de Deus, abandonam os mandamentos de Deus, e Deus entrega eles aos seus inimigos. Eles estão nesse vai e vem o tempo todo. E sempre que eles pecam e se afastam de Deus, a situação fica terrível, a situação fica algo para eles insuportável. Aí eles se rendem a Deus, clamam a Deus por socorro, Deus ouve, envia alguém, desculpa, não passei aqui, Deus envia alguém e liberta eles, tira eles da situação de dificuldade, de escravidão, mas aí novamente eles se entregam aos seus desejos, à cultura que está em volta deles,
E aí Deus novamente permite que a situação aconteça. E Gideão, a história de Gideão está situada exatamente nesse contexto. E se você ler o versículo de número 1 do capítulo 6, diz exatamente isso. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E aí o Senhor entrega os israelitas na mão dos midianitas, que era um povo que estava ali em volta, dos amalequitas e outros povos. E o que acontecia? Para você entender bem a situação. Os amalequitas, os midianitas e esses outros povos, eles iam até Israel e eles saqueavam tudo, eles acabavam com as lavouras, com todas as plantações, eles matavam os animais e eles matavam tudo que tivesse vida, eles acabavam com tudo. E o povo de Israel fazia o que diante dessa situação? Se escondia. Eles se escondiam em esconderijos nas montanhas, cavernas, fortalezas. Eles estavam amedrontados, com medo, e eles fugiam. E por causa dessa situação, eles começam a passar por um período de escassez, de pobreza. E nesse contexto é que Gideão é visitado por Deus. E é muito interessante porque quando você olha a situação de Gideão, assim como todo o povo, está amedrontado. Eles precisavam comer. E o que Gideão está fazendo? Ele está malhando trigo dentro de um tanque de prensar uvas, escondido, né? Eu imagino que ele estava lá agachado, dava uma olhadinha assim, com muito medo, e ele está ali nessa situação, com medo. O medo já havia se apoderado da vida dele, amedrontado, cheio de dúvidas no seu coração. Mas nós vemos ao decorrer dessa história que Deus muda o contexto da vida de Gideão. Deus visita esse homem cheio de dúvidas e muda completamente a realidade dele. E nesse processo nós aprendemos que para nós não jogarmos a toalha, a primeira coisa que nós precisamos entender e a primeira coisa que nós precisamos fazer é viver sob o ponto de vista de Deus. Olha só o que diz o versículo de número 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão, nesse momento, a postura dele é a de qualquer pessoa, menos a de um poderoso guerreiro. Ele está com medo, ele está se escondendo, ele se acha a pior pessoa do mundo, e o anjo do Senhor aparece para ele e diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Essa era a visão de Deus a respeito de Gideão. Agora, como foi bem apresentado pela doutora Marisa de Abreu Alves, a dúvida muitas vezes está relacionada diretamente a algum tipo de experiência que a gente teve no passado ou algum contexto no qual a gente está envolvido, que nos rodeia. E tais situações podem gerar na gente, geram em nós, um sentimento de medo. Um sentimento que nos controla e nos leva a agir às vezes com cautela, só que em outras situações nos deixam inertes, estagnados, em situações onde nós não deveríamos estar estagnados. Nós deveríamos agir para lutar pelos interesses da nossa família, lutar pelos nossos negócios, lutar pelos relacionamentos, pela nossa própria vida. Agora, como nós vemos, Gideão está exatamente nessa situação. Ele está diante de uma situação onde todo o povo estava com medo. Em situações assim, nós tendemos a agir como a maioria, era o que Gideão estava fazendo. E nós olhamos ao redor e todo o cenário parece que está contra nós, é um cenário incerto, um cenário perigoso, e aí nós nos amoldamos à postura de todo mundo. Foi o que Gideão fez. Agora, Deus, no entanto, tinha uma opinião diferente a respeito de Gideão. Deus não via Gideão como as outras pessoas viam, Deus não via Gideão como ele próprio se via. Veja o que diz o versículo de número 14 e 15. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que te está enviando? Deus via força em Gideão. Gideão se via como alguém pequeno, incapaz e inadequado para a missão, e é o que ele responde logo no versículo 15: ah, Senhor, né, esse dele, né, toda hora ele fala isso: ah, Senhor, como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, é o menorzinho, insignificante, o bichinho da goiaba.
Eu sou o menor da minha família, o mais insignificante, o menos capaz. Mas o Senhor não via Gideão dessa forma. Deus via Gideão como alguém forte e corajoso. Por isso que o anjo do Senhor chega de cara e já fala: eu estou com você, poderoso guerreiro. Era assim que Deus via Gideão. Agora, para nós não jogarmos a toalha diante da dúvida, nós precisamos entender a nossa vida a partir da realidade de Deus. Veja, isso é muito importante. Você precisa entender a vida, a sua vida, a partir da perspectiva de Deus, a partir do olhar de Deus. O que está paralisando a sua vida? Qual é a dúvida que está no seu coração que tem te paralisado diante das situações, que tem feito você se esconder, adiar as situações? O que você tem medo de enfrentar? Talvez a correção que você precisa fazer na vida de um filho, do seu filho, da sua filha, a decisão talvez que você precisa tomar diante de uma oportunidade, de um grande negócio, a escolha de insistir no seu casamento. Talvez você teve dificuldades no seu casamento, no seu relacionamento, e você teme que isso se repita, você teme que as coisas não deem certo, você acha que não vale a pena insistir e fica na dúvida. Talvez a disposição de correr o risco de entrar em um novo relacionamento, porque você foi muito ferido. Qual a dúvida que está assombrando a sua vida? Você pode, nesse momento talvez, ter entrado aqui e estar com dúvidas no seu coração, olhando para si mesmo e vendo você como alguém que não vai dar conta. Você acha que você não vai dar conta, o medo tem tomado conta do seu coração. Só que eu quero te dizer uma coisa: se Jesus Cristo for o Senhor da sua vida, essa não é a verdade sobre você. Essa não é a verdade sobre você. O medo não é a verdade de Deus sobre você. A dúvida não é a verdade de Deus sobre você. A verdade sobre aqueles que se rendem ao Evangelho é essa: Deus não te deu o espírito de covardia. Ele te deu poder, Ele te deu espírito de poder, espírito de amor e de equilíbrio. Você não é um covarde. Não é a realidade de Deus sobre você. Os céus têm outra opinião a respeito da sua vida, a respeito de você, e outro registro. É isso que o Evangelho nos mostra, é isso que nós encontramos no Evangelho. Isso é muito importante, porque o acusador vai vir também e vai tentar colocar na sua cabeça que você não dá conta, que você é um covarde, que você não tem jeito mesmo, que as coisas vão dar erradas. E talvez você olhe para você e não consiga ver realmente condições em você, mas essa não é a visão de Deus a seu respeito. Essa não é a visão de Deus a seu respeito. Então, nós precisamos viver a nossa vida não do nosso ponto de vista, não do ponto de vista do mundo, do que as pessoas dizem a respeito de nós, mas sim do ponto de vista de Deus. E nós precisamos também viver a nossa vida sob a dependência de Deus. Nós precisamos nos submeter a Deus, nós precisamos depender de Deus. Veja o que diz Juízes 6,16: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Talvez você já tenha presenciado ou vivido uma situação onde uma criança está com medo de fazer alguma coisa, por exemplo, andar de bicicleta sozinha, né? Quando a criança está aprendendo a andar de bicicleta, ela tem medo de cair. Ou quem sabe pular na piscina, porque ela tem medo de se afogar. Então, às vezes a piscina nem é tão funda, mas ela tem medo de pular. Ou de fazer qualquer outra coisa, pular de um lugar alto. Aí o pai chega e se coloca diante daquela criança e diz para ela: não, pode vir, o papai está aqui, o papai te segura. E aí a criança, sem pensar, corre e se lança, se joga nos braços do pai.
Ela estava com medo de andar de bicicleta, mas aí quando o pai chega e o papai vai segurar, ela não sabe que o pai dela vai soltar logo depois, né? Mas o pai dela está ali, então ela confia no pai dela e ela vai. Ela se lança naquilo. Por quê? Porque ela conhece a capacidade do seu pai. Porque ela percebe que naquele momento ela pode contar com o seu pai, ela pode contar com ele, para aquela determinada façanha que ela não iria realizar se ela estivesse sozinha. Muitas das dúvidas que nós temos, muitas das dúvidas que assombram o nosso coração, é fruto de nós estarmos sozinhos. De nós carregarmos um coração órfão. E quando eu digo um coração órfão, me entenda, é o fato de nós não acreditarmos em Deus como um bom pai que cuida de nós. As dúvidas de Gideão começam a se desfazer à medida que ele vai ganhando a certeza de que aquele que fala com ele era de fato o Senhor, era Deus, o nosso Pai. À medida que ele percebe isso, todas as dúvidas do coração dele vão se dissipando. A garantia que Deus dá a Gideão para que a sua dúvida se desfaça, não é que Gideão é capaz. Preste atenção, Deus não diz apenas para ele, Gideão, você é capaz. Mas ela não está baseada na competência dele, no desempenho dele. A garantia está baseada na promessa de que Deus estaria com ele, de que Deus não ia abandoná-lo. Eu estarei com você. Você derrotará os midianitas como a um só homem, porque eu estarei com você. Essa é a promessa de Deus para ele. Agora, você já se deu conta de que se Deus estiver ao seu lado, você tem ao seu lado o ser mais poderoso do universo? Você já se deu conta disso? O Criador de todas as coisas, aquele que criou todo o universo, o Deus soberano ao seu lado. Eu fico imaginando isso, né? Porque eu lembro de uma vez, vocês vão achar que eu estou viajando talvez, mas eu lembro de uma vez que eu estava passando, eu era criança ainda, estava passando em frente a um portão e tinha um cachorrinho pequenininho, bem pequenininho, e eu gostava de mexer com o cachorro, né? E comecei a mexer com ele, fazer ele latir, bater o pé para ele e assustar ele, e ele ficou insistindo até que eu bati bem forte o pé e ele correu de mim. Ele foi embora pelo corredor que tinha na casa, foi embora. Aí ele voltou, pouco tempo depois ele voltou, só que ele voltou com um Rottweiler atrás dele, de todo tamanho. Só que sabe o que me chamou a atenção? Não foi o Rottweiler, foi a postura do cachorrinho, não sei que raça que era, se era um pincher. Mas ele voltou com o peito estufado assim, ó, como se acabou os meus problemas, mexe comigo agora. É interessante pensar que, né, eu não sei se cachorro tem inteligência, mas parece que esse tinha, né? Mas e nós? E nós? Nós temos Deus, se nós tivermos Deus ao nosso lado, é o Criador do universo, é o ser mais poderoso do universo, Ele é o nosso Pai, Ele está conosco. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa incrível. Mas nós precisamos tomar muito cuidado aqui. Deus não estará do nosso lado, Ele não se colocará ao nosso lado para que nós realizemos os nossos próprios intentos, para que a gente busque a realização dos nossos próprios desejos, da nossa própria vontade. Deus se coloca ao nosso lado quando nós andamos em conformidade com a sua boa e perfeita vontade. Então Deus está conosco. Nós precisamos entender que se nós estivermos dispostos a ter a nossa mente transformada pelo ponto de vista de Deus, a forma como Deus vê as coisas, a forma como Deus vê a sua vida, então Ele nos promete que estará conosco diante de todas as circunstâncias. Jesus faz essa promessa para os seus discípulos.
Em Mateus 28:20, Jesus diz exatamente isso para eles: eu estarei sempre, sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu estou com vocês, é a promessa de Jesus. Só que Jesus faz essa promessa para os seus discípulos, e ele coloca antes disso que eles precisam estar envolvidos com aquilo que ele está fazendo, com aquilo que ele está realizando, com o ponto de vista dele. Então, nós precisamos entender isso, que Deus... Muita gente às vezes quer que Deus faça aquilo que ela deseja, o que está no seu coração, que Deus atenda todas as suas expectativas, mas ela não quer alinhar o seu coração, a sua mente, à vontade de Deus, a respeito daquilo que Deus pensa. Deus não está nos pedindo para a gente tentar fazer algo, ou para nos empenharmos mais a fim de nós conseguirmos fazer coisas melhores do que antes, focadas em nós, mas Ele está nos dando a sua presença. Deus está nos dando a sua presença, e se a presença dEle vai conosco, então nós somos revestidos de todo o poder para enfrentarmos qualquer situação, qualquer situação. Veja o que acontece no versículo de número 34, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. O Espírito de Deus vem sobre Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convoca os abiezritas, difícil essa palavra, né? Para segui-lo. O Espírito do Senhor vem sobre ele. Da mesma forma, lá em João 15,16, Jesus diz aos seus seguidores: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. A fim de que o Pai conceda a vocês o que vocês pedirem em meu nome. Isso muda tudo. Deus está conosco, mas nós precisamos nos submeter à sua vontade. E aí toda dúvida se desfaz. Toda dúvida se desfaz. Antes de jogar a toalha, lembre-se de que Deus prometeu estar ao seu lado. Deus prometeu estar ao seu lado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas além de nós termos essa dependência de Deus e crermos na presença dEle conosco, nós precisamos também ter uma vida de obediência a Deus. Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Juízes 6:27. Um dos grandes perigos da dúvida é quando nós resolvemos encarar a situação, a gente se dispõe a, não, então eu vou enfrentar essa situação, mas nós acabamos não nos lançando nessa situação por inteiro. A gente vai com ressalvas, com receio, e a gente não se lança por inteiro. E isso faz com que as nossas ações sejam temerosas, e a gente acaba negociando o que nós não deveríamos negociar. De forma mais clara, isso, você vai enfrentar uma situação, mas você não se lança de corpo inteiro, e você sempre tem um plano B. Sempre tem um plano B, ou seja, se isso der errado, então eu posso recorrer ao plano B. Se o plano B der errado, eu tenho o plano C, o plano D, e a gente vai sempre dessa forma. Quando Gideão passou a ter certeza daquilo que Deus estava fazendo, de que realmente era o Senhor que estava falando com ele, quando ele tem certeza disso, ele passa a obedecer prontamente o Senhor. Mesmo que os sentimentos dele ainda não acompanhavam a sua decisão. Mesmo que no seu coração ele ainda tinha um pouquinho de medo, de receio, ele decide obedecer a Deus prontamente. Nós precisamos entender que fé tem a ver com nós depositarmos a nossa confiança de modo completo no que Deus diz. Você percebe isso? Depositar a nossa confiança de modo completo no que Deus diz, mesmo que os nossos sentimentos no início não nos acompanhem. Vão ter muitas situações na sua vida que você vai ser desafiado a ter fé em Deus, a crer em Deus, e os seus sentimentos não vão te acompanhar.
mas você precisa crer naquilo que Deus está dizendo e naquilo que Deus está fazendo. Veja o que o apóstolo Tiago diz a respeito disso. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Agora, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Conforme nós vemos aqui nesse texto, diante de Deus, a pessoa que duvida é uma pessoa que tem a mente dividida, ou seja, ela acredita em Deus por um lado, mas por outro lado ela continua pensando nas categorias da cultura, ela continua pensando nos planos B, C, D que a vida dá para ela. Quando eu olho para a vida dos discípulos, quando nós lemos os evangelhos e nós vemos os discípulos de Jesus, nós vemos que eles não se lançaram a Jesus com plano B. Não se lançaram a Jesus com plano B, eles se entregaram completamente. Completamente. Jesus não tinha plano B, ele veio e desde o início ele tinha convicção do plano A e do único plano que ele tinha na vida dele, e foi isso que ele seguiu, isso que ele fez. Só que muitas vezes nós queremos crer em Deus, mas eu vou crer um pouco só. Se isso não der certo com Deus, então eu posso seguir esse caminho aqui e aí as coisas vão dar certo. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos confiar de fato no que a palavra de Deus nos diz. Não há uma confiança teórica, não existe uma fé teórica. Se nós confiamos no que Deus diz, então nós agimos em conformidade com o que Deus diz. Será que você não está passando por uma situação assim? Antes de jogar a toalha por conta das dúvidas, que tal você se arrepender diante de Deus? Que tal você colocar o seu coração diante de Deus e falar: Senhor, eu tenho vindo até o Senhor, eu tenho te seguido, mas eu sempre tenho alternativas no meu coração. Eu sempre tenho plano B no meu coração. Arrependimento é uma mudança de mente, uma mudança na forma de pensar. É uma mudança de foco, uma mudança de direção. Nós falamos isso essa semana no Dynamis aqui. Não existe arrependimento teórico, fé teórica, isso não existe. Quando você se arrepende, é interessante que às vezes a pessoa se arrepende e nem acontece o choro, a lágrima, a pessoa simplesmente muda de direção, ela se arrependeu, ela muda a forma dela de pensar e ela segue na direção certa, em direção a Jesus, em direção àquilo que Deus vê sobre ela, as realidades de Deus sobre ela. Porque tem muitas vezes, muita gente que chora e se encharca de lágrimas e fica numa depressão e parece que vai morrer, mas não muda de atitude. Então, nós precisamos entender que arrependimento é uma mudança do modo de pensar, é uma mudança de foco, uma mudança de direção. E nós paramos de tentar então fazer as coisas do nosso jeito, da forma que a nossa lógica manda, e nós passamos a agir em conformidade com aquilo que Deus diz, certos de que o que Deus diz é o melhor para a nossa vida. Foi isso que Gideão fez. Mesmo que nos seus sentimentos ele ainda se visse tomado pelo medo, ele procurou agir em conformidade com aquilo que Deus estava dizendo. Nós vemos isso a partir desse momento, nós vemos que isso a partir do momento que Gideão decide, começa a gerar mudanças na vida dele. A partir do momento que ele decide obedecer a Deus com todo o seu coração. Ainda que ele precisasse receber múltiplas garantias de Deus para ter certeza da situação onde ele estava entrando, daquilo que ele estava enfrentando. Deus, é o Senhor mesmo que está fazendo isso. Mas ele obedece a Deus. A história de Gideão é famosa por dois pontos que chamam muita atenção. O primeiro é o chamado teste da lã, em Juízes 6, 36, 40. De forma bem rápida, o que é o teste da lã? Gideão foi chamado por Deus
Mas mesmo assim ele chega diante de Deus e ele diz, Deus, então tudo bem, você me chamou, mas se é para eu ir enfrentar os midianitas, se o Senhor vai me dar a vitória, eu quero fazer um teste com o Senhor. Aí ele fala assim, eu vou colocar a lã no chão, né, ali, e vou deixar ela a noite toda ali. E se o orvalho cair e molhar somente a lã e não molhar o chão que está em volta, então eu vou saber que é o Senhor que está falando comigo, que o Senhor vai me dar a vitória. Tudo bem, Gideão vai lá, faz o teste. Aí ele chega de manhã, olha em volta, tudo sequinho, pega a lã, torce e enche uma tigela de orvalho, de água. Aí ele vira para Deus, talvez para alguns isso já seria suficiente, né? Porque vamos pensar bem, né? É um milagre isso. Mas aí ele chega para Deus e fala assim, Senhor, não se irrite comigo, não fica bravo. Eu vou fazer o teste de novo, mas dessa vez tem como o Senhor molhar só o chão e deixar a lã sequinha? E aí Deus diz sim, e ele vai lá e faz o teste. Deus faz exatamente isso. A lã fica seca e o chão fica molhado. E aí ele entende então que ele deveria enfrentar os inimigos, que Deus ia dar a vitória para ele. Mas perceba, ele obedece a Deus diante dessa situação. Outro momento da vida de Gideão, da história de Gideão, que é bem famoso, é o momento onde ele vai enfrentar os midianitas. E aí, no versículo de número 7 do capítulo 7, nós vemos isso, tinham muitos homens. E aí Deus começa a falar para ele, não, tem muita gente aí, se vocês vencerem, Israel vai achar que está vencendo a guerra porque tem muitos homens, porque vocês são poderosos. Então, todo mundo que estiver cansado, desanimado, com medo, pode mandar embora. Aí vai uma turma embora, mas ficam muitos ainda. Aí Deus fala, não, ainda tem muita gente. Manda todo mundo beber água no riacho. Quem beber água como um cachorro, lambendo a água, né? Chegar no riacho, deitar e lamber a água igual cachorro, você vai separar esses aí, e esses é que vão para a guerra. Aí acontece isso, alguns bebem com a mão, outros vão lá e lambem a água igual um cachorro. Aí esses que fizeram isso, somam 300 homens. Aí Deus fala, agora sim, aí esses vão para a guerra. Só que eu fico imaginando o coração de Gideão, né? Nossa, eu vou enfrentar um exército gigantesco com 300 homens. Aí no versículo de número 10, Deus percebe que ainda havia medo no coração de Gideão, que ainda havia alguma dúvida, e aí Deus fala assim, olha Gideão, se você ainda estiver com medo, faz o seguinte, desce lá no acampamento dos midianitas, você e o seu servo, que você vai ter certeza de que eu vou dar a vitória para você. Deus conhecia o coração de Gideão, Deus sabia das dúvidas que passavam no coração dele. Gideão vai lá, porque ele estava com medo, ele vai no acampamento, e aí quando chega lá tem 2 homens do exército inimigo conversando. E aí um está contando para o outro o sonho, fala assim, eu tive um sonho estranho essa noite. Ah, como que foi o sonho? Então, eu sonhei que tinha um pão de cevada enorme, descendo, enrolando, e veio sobre o nosso acampamento e jogou barraca, tudo para cima, derrubou tudo, destruiu tudo. Aí o outro que ouviu o sonho fala, isso aí é Deus dando uma vitória para Gideão. É Deus falando que Gideão vai ser vitorioso. E Gideão ouve isso, o coração dele se enche de certeza de que Deus estava dando a vitória, e ele obedece a Deus e se lança contra os inimigos, e Deus dá a vitória para ele. Em ambos os casos, Deus lida com a dúvida de Gideão com paciência, e Gideão responde com fé. Em ambos os casos. Deus não deixa de te amar. Perceba isso, Deus não deixa de te amar por causa dos seus medos e por causa das suas dúvidas. Mas Deus pode realizar muito mais na sua vida, se você responder a essas situações que geram medo e dúvida no seu coração, se você responder a essas situações com fé e obediência a Ele. Deus vai fazer muito mais na sua vida. Se você tem pensado em jogar a toalha, por estar diante de uma situação difícil, que tem gerado dúvida no seu coração, nós queremos te convidar a tomar um posicionamento na sua vida, diante de Jesus. Você precisa entender que o Evangelho não é um pó mágico que você vai tomar, e aí você vai ver
tudo mudando na sua vida e uma reviravolta, como se fosse o gênio da lâmpada atendendo os seus desejos. O Evangelho não é isso. Mas o Evangelho é uma convocação de fé para que você, mediante a obra de Jesus Cristo, viva a sua vida a partir do ponto de vista de Deus, da perspectiva de Deus, e passe a depender da presença do Espírito Santo que está em você. E então, passe a seguir com disposição, ainda que os seus sentimentos a princípio não te acompanhem, não correspondam, estejam fragilizados, mas você passe a seguir a direção da palavra de Deus sobre a sua vida. Não jogue a toalha diante da dúvida. Não jogue a toalha diante da dúvida. Talvez você entrou aqui hoje com dúvidas no seu coração a respeito de coisas cruciais na sua vida, e Deus está te dizendo: não jogue a toalha diante da dúvida. Assuma o risco de depender de Deus, porque fé é exatamente isso. Risco. É um risco. Fé é um risco. Mas eu garanto para você que se você colocar a sua fé em Deus, Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar, porque Deus é um bom Pai e Ele cuida de nós. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça. Talvez, diante da palavra de Deus, nessa manhã, você precise se arrepender por estar tentando resolver as coisas do seu jeito. Talvez as situações que você tem enfrentado do seu jeito, e é exatamente por isso que as coisas não têm dado certo, e você está estagnado. Talvez as suas dúvidas tenham prejudicado a sua família, as pessoas que você ama. Coloque isso diante do Senhor agora em arrependimento. Pai, ajuda-nos a enxergar as coisas da forma como o Senhor vê. Ajuda-nos, ó Deus, a crer naquilo que o Senhor está dizendo na Tua palavra ao nosso respeito. Hoje o Senhor falou conosco de forma incrível, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos ama tanto, que o Teu amor por cada um de nós é incrível, é tremendo, e a prova desse amor é o Teu Filho na cruz. Eu peço que a convicção do Teu amor possa ser real na vida de cada um que está aqui, Pai, nesse momento, nessa manhã. Que nós tenhamos convicção de que somos realmente filhos do Senhor, que nós não somos órfãos, que o Senhor é um Pai que nos ama e cuida de nós, e que não vai nos deixar. Deus, nós nos arrependemos de todos os momentos onde nós tentamos resolver as coisas do nosso próprio jeito, a nossa própria maneira. Nós nos arrependemos, Senhor, e nós nos comprometemos nessa manhã contigo, a crer somente no Senhor, a nos entregarmos ao Senhor com fé, a nos entregarmos inteiramente ao Senhor. Deus, a nossa vida está diante do Senhor. Conduz a nossa vida, conduz os nossos passos, que toda dúvida, que todo medo se dissipe em nome de Jesus em cada coração que está aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém, que Deus abençoe a sua vida.